boas-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila. Eu sou formada em Química pela Universidade Federal de Lavras, onde eu fiz meu mestrado e doutorado em Ciências, né, com área de concentração em Agroquímica. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Química e a gente vai iniciar com a teoria atômica, né? Então, na aula de hoje, a gente faz todo um paralelo da evolução dos modelos atômicos, passando pelas ideias de Demócrito e Leucipo, até chegar no modelo atômico atual. Então, a gente passa dentre essa evolução, as ideias de Demócrito e Leucipo, o modelo de Dalton, de Thomson, Rutherford e Bohr, Summerfield, até chegar no modelo concebido como modelo atômico atual. E por que cada um de vocês que está cursando a disciplina de Química precisa estudar esse assunto? Quando eu penso em alusão à química, eu estou falando de átomo, né? Ele é considerado como uma unidade fundamental. Todos os conceitos básicos a ele associados sempre vão estar relacionados à divisibilidade do átomo, à questão da sua própria definição. Então, todos os conceitos fazem alusão à química. Então, é essencial a gente entender essa estrutura interna do átomo para ver o que ela nos revela. E sem levar em consideração que a matéria é formada por entidades simples, chamada de elementos químicos, e os elementos químicos constituem-se de um conjunto de átomos que exibem as mesmas características. Então, senta que lá vem história, porque eu vou fazer com vocês traçar agora uma linha do tempo. Bom, tudo começa, gente, lá em 478 anos antes de Cristo, com as ideias de Demócrito e Leucipo. Por que eu falo que nessa época a gente fala de ideia? Porque foi ideia mesmo, do que é constituída a matéria. Não levava em consideração nenhuma experimentação, então a gente não poderia falar de modelo, mas levava em consideração a observação. Então, nós temos que em 478 anos antes de Cristo, vem uma grande evolução para a época, porque passou-se a pensar a respeito da constituição da matéria. Então, aqui nós temos o exemplo da praia, né? Se a gente vai numa praia, a gente fica avistando a areia, de longe ela parece ser contínua. Mas se a gente pega essa areia e coloca nas mãos, ela é formada por minúsculos grãos. Então eles começaram a pensar assim: será que assim como na praia, tudo o que constitui o universo é formado de minúsculas partículas? E foi aí que veio a denominação de átomo. Átomo é um prefixo, o A é um prefixo de negação, né? Então, não temos divisível, então seria algo não divisível. Ia chegar a alguma parte que a gente ia dividir a matéria e não conseguiria ter subdivisões mais. E a essa minúscula partícula indivisível, indestrutível, de átomo. Bom, gente, por que é interessante naquela época? É interessante porque é o seguinte, estava se pensando na constituição da matéria, porém não era baseado em resultados experimentais. E aí passou-se muito tempo até chegar no primeiro modelo atômico. Então foi pensado, né, na constituição do universo, que era formado por 4 elementos: terra, água, ar e fogo, que se combinavam em diferentes proporções, em relações de amor e ódio, formando as diferentes substâncias. E aí, gente, foi que em 1807, Dalton elaborou o primeiro modelo atômico. Agora, eu posso falar de modelo porque para a elaboração desse modelo foram consideradas 2 leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então, Lavoisier, ele introduz, né, uma das leis ponderais, ou seja, leis que regem as reações químicas, que é a lei da conservação de massa, a lei da conservação da matéria. Então, foi feito experimentos em ambientes hermeticamente fechados, ou seja, não ia ter entrada nem escape de gás, e aí foi observado que a massa se conservava. Então, aferiu-se a massa antes de começar a reação, que a gente chama
de mR, né, que seriam a massa dos reagentes, que são as substâncias inicialmente presentes, e aferiu-se a massa depois, que é a massa dos produtos, que são aquelas substâncias formadas a partir da reação. E aí observou-se que a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos. Ou seja, numa reação química, não acontecia nem destruição e nem aparição de átomos. Eles eram apenas recombinados de modo a formar novas substâncias, já que as massas eram conservadas, tá? E aí, a segunda lei que rege a reação química é o seguinte: quando nós temos uma reação química, nós temos as proporções em que os reagentes são combinados para formar os produtos. Se variar a quantidade de um reagente, eu vou ter que variar a quantidade do outro para obter produto duplicado, ou às vezes até a metade. Então, quer dizer que reagentes e produtos combinam-se em uma reação química em proporções definidas, que é conhecido como a lei de Proust. Aqui, eu trago para vocês um exemplo da lei de Proust, né? Nós temos uma substância composta, né? Ela é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Então, a gente tem esse verde está simbolizando um elemento químico, esse vermelho aqui está simbolizando outro elemento químico, e aí essa substância foi decomposta em substâncias simples. Tá? Então, notem que a gente está observando a conservação das massas, né? Porque se aqui a gente tinha duas representações de bolinha verde, continuou, e aqui a gente tinha 4 vermelhas e continuou. Se dobrar a quantidade dos reagentes, para manter a proporção, a quantidade de produtos também vai ter que ser dobrada. Então, foi baseado nessas duas leis que Dalton elaborou o primeiro modelo atômico. Era muito similar à ideia da constituição da matéria de Demócrito e Leucipo, mas a grande inovação da época é porque agora a gente já pensava em um modelo baseado em leis experimentais. Então, nesse modelo da bola de bilhar, que a gente considera, né, o modelo de Dalton, as substâncias químicas elas são formadas por átomos. Átomos de mesmo elemento químico são similares em suas características, em tamanho, forma, massa. Átomos de elementos químicos diferentes são diferentes. E aí era o modelo da época: reação química, recombinação de átomos. Então, qual que era o grande problema? Não explicava a natureza da matéria. Então, a gente não conseguia entender os fenômenos de atração, de repulsão, né, o fenômeno de eletrização por atrito. Baseado nesse modelo, a gente não conseguia explicar. E foi então que, anos mais tarde, veio o modelo de Thomson. Para chegar a esse modelo, Thomson ele aperfeiçoou a ampola de Crookes, que depois foi ajustada, né? O experimento inicialmente foi até feito por Faraday, depois foi ajustado por Crookes, e Thomson ele tinha uma bomba de vácuo mais potente, e aí, através dessa primeira experimentação, começou-se a pensar na divisibilidade da matéria. Então, nós temos a ampola de Crookes, né, que era uma ampola de vidro, ela tinha 2 eletrodos, né, com regiões negativa e positiva, que estavam intimamente conectados, né, na bateria aqui e interligados a uma bomba de vácuo. Então, naquela época, estava se estudando o que acontecia com gases quando eles eram submetidos a uma baixíssima pressão. E foi verificado que quando esses gases eram submetidos a uma baixa pressão, eles emitiam uma luminosidade que saía do cátodo em direção ao ânodo. Como Thomson ele tinha uma bomba muito potente, ele conseguiu estabelecer a relação entre massa e carga dessa luminosidade, que era chamada de raios catódicos, né, porque sairia dos cátodos, e ele conseguiu, então, verificar, complementar as ideias, né, de Faraday, de Crookes, conseguiu observar, né, a influência dessas partículas frente a campo elétrico e campo magnético. E foi aí
que descobriu-se a primeira partícula subatômica, que é chamada de elétron. Então, essa luminosidade que saía da região negativa em relação à região positiva eram os elétrons, né? Depois a gente vai ver, quando estudar mais para frente, né, que a massa é desprezível quando a gente releva a consideração de átomo, né, pensando que eles estão na eletrosfera, mas a gente vai ver isso depois. Então, como eles estavam movendo em direção a uma região que era positiva, eles eram portadores de carga negativa, e que foi denominado de elétron. Então, ótimo esse modelo, porque levava em consideração a divisibilidade da matéria, então já se conseguia explicar todos aqueles fenômenos elétricos que até então não conseguia explicar, porém não levava em consideração a existência dos prótons. E aí esses prótons, eles foram descobertos depois pelo aperfeiçoamento dessa ampola por Goldstein. Bom, e aí, gente, o que aconteceu? Tinha descoberto uns elétrons, a gente tem um modelo do pudim de passas, né, que os elétrons, eles estavam conectados a uma região positiva, como se fossem passas em um pudim, né? A gente pode falar até incrustados ali. Tinha uma região positiva, até então não tinha sido descoberto os prótons, mas não se sabia ao certo onde ficava essa região positiva, onde ficava a região negativa. E foi então que em 1911, Rutherford faz um experimento, que é o experimento da lâmina de ouro. Então, naquela época, gente, vamos pensar em 1911, século XX já, né? Estava pensando já na questão de radioatividade, sabia-se que alguns elementos sofriam decaimento, liberavam partículas carregadas, né? Então, esses elementos radioativos, né, já era base de experimentação. Então, Rutherford, ele pegou um elemento que era emissor de partículas alfa, então a gente fala alfa emissor. Essas partículas alfa, elas tinham um núcleo semelhante, elas eram similares, né? Desculpa, ao núcleo de hélio, com número de massa 4 e número atômico 2, então eram partículas positivas, e ele colocou então esse elemento alfa emissor, que é o polônio, dentro de uma caixa de chumbo, né, que é quando a gente estuda radioatividade, a gente sabe que o chumbo ele consegue reter grande parte das partículas, né? E aí, o que acontece? Foi colocado um anteparo que seria de seleneto de zinco, que é uma placa fluorescente, né? E teve um contador de partículas, e aí, entre um anteparo e essa caixa, foi colocada uma lâmina de ouro com espessura de 300 a 350 átomos. Então, o que ele pensou? É aquele experimento da caixa, né? Vamos imaginar que a gente tem uma caixa numa sala de aula e aí a gente queira descobrir o que está lá dentro. Se a pessoa começar a tirar alguma coisa para ver se tem algo denso ou se tem algo maleável ou que tenha menor densidade, o que vai acontecer? Começa a tirar. Se ele tiver denso, a tendência vai ser o quê? Vai ser de desviar pouco, porque está denso, né? Pode atravessar também, né? Se for menos denso ou tiver um espaço vazio. Muito similar foi visto isso, né? Que através do contador de partículas que foi colocado, e toda vez, gente, que essa lâmina ela era atingida, né, por um raio, o que observava? Observava uma fluorescência ali no seleneto, por causa do seleneto de zinco, né? Então, acontecia essas transições que conseguia observar isso. Então, gente, foi verificado que grande parte das partículas que passavam através da lâmina de ouro atravessavam. Então, isso conduziu à questão do seguinte, então quer dizer que o átomo ele é constituído por uma grande região de espaços vazios que foi denominado de eletrosfera. E quem está nessa eletrosfera? Os elétrons. Por quê? Se as partículas elas estão atravessando e são partículas alfa, não está acontecendo repulsão, então, porque são detentoras de quê? De carga negativa. Então, essa grande região de espaços vazios foi denominada de eletrosfera. E tinha uma região onde estava concentrada a massa, que era quando as partículas retornavam. Elas batiam
e retornavam. Então, quer dizer que nessa pequeníssima região, aonde concentrava a massa do átomo, era chamada de núcleo. Então, no núcleo teriam as cargas positivas, que são os prótons, e como que esses prótons não repeliam? Eles não repeliam justamente porque existiam ali partículas que não possuíam carga, mas que impedia essa repulsão entre cargas de mesmo sinal. Então, no núcleo, a gente tem o número de massa do átomo, a gente tem os prótons, representado por Z, e nós temos os nêutrons, que a gente depois vai ver na próxima aula relacionada à atomística. E se a gente pensar num tamanho de núcleo em relação à eletrosfera, vamos pensar no campo de futebol, em que o núcleo seria aquela região onde coloca a bola e todo o estádio restante seria eletrosfera, para vocês terem dimensão do tanto que o núcleo era pequeno em relação à eletrosfera. Por outro lado, a massa do elétron é muitíssimo menor do que a massa do próton, que a gente vai ver depois em noções de atomística. Então, gente, com isso, conseguiu-se descrever as regiões do átomo, o que não era previsto anteriormente, porém não explicava os espectros atômicos, né? Não conseguia também mostrar alguns fenômenos cotidianos, como testes de chama, por que que os fogos de artifício possuíam cores diferentes. Isso não era explicado por esse modelo, tá? Então, o Rutherford, ele elabora o modelo do planeta solar, né? Em que a gente pode, o sistema planetário também, que vocês podem pensar, é como se os planetas estivessem girando ao redor do Sol, os elétrons estariam gerando ao redor do núcleo, tá? E aí, gente, 2 anos mais tarde, Bohr, ele complementa o modelo de Rutherford. E aí, o que que ele fala? Ele fala o seguinte, que essa eletrosfera, onde os elétrons estão se movimentando, ela está dividida em camadas. E essas camadas, elas variavam de K a Q. Cada camada tem uma quantidade de energia e cada camada corresponde ao nível de energia. A camada K, por exemplo, corresponde ao nível 1, enquanto a Q corresponde ao nível 7. Então, cada camada tinha uma quantidade de energia a ela associada. E aí, a gente fala que é o primeiro modelo quântico, porque a gente está falando de quantidade de energia. Então, quando um elétron, gente, ele saltava de um nível de menor energia para um de maior, ele saía do estado fundamental e iria para o estado excitado. Quando ele retorna ao estado fundamental, ele libera energia com comprimento de onda específico. E isso explicava os testes de chama, porque que se a gente pegar sais de elementos químicos diferentes e levar na chama, vai ter cores diferentes, porque vão ter transições diferentes, né? A energia ali da chama, né, vai provocar essas transições, e aí os elementos químicos sofrem transições diferentes, o que faz com que exibam cores também diferentes. Nos fogos de artifício, a mesma coisa, né? Quando tem ali a explosão com a queima da pólvora, vai ter energia suficiente, porque aí vai misturar ali juntar pólvora, né, sais de elementos químicos diferentes. Então, dependendo do sal que é colocado, acontecem transições diferentes e aí a liberação de energia com comprimentos de ondas específicos, tá? Então, a gente tem muitas aplicações desse modelo de Rutherford e Bohr. Então, a camada mais próxima do núcleo é a que possui menor energia, que é a camada K, e a mais distante do núcleo é a que possui mais energia, que é a camada Q. Então, a gente fala de um modelo que leva em consideração a quantização da energia, mas não explicava por que que os elétrons não se chocavam. Vamos imaginar que os elétrons estão em órbitas circulares, poderia que, em algum momento, eles perdessem energia e se chocassem com os núcleos. E aí, o que que ia acontecer? O átomo deixaria de existir? E aí veio, 3 anos mais tarde, as ideias de Summerfield, que às vezes nem é muito trabalhada, né, nessa questão da evolução dos modelos atômicos, mas ele introduz as órbitas elípticas, então vai dando diferentes excentricidades, né? Então, além das órbitas circulares, os elétrons também estavam girando em órbitas elípticas, e isso fazia com que ele não se chocasse com o núcleo. E aí
Essas diferentes excentricidades vão dar origem aos subníveis de energia. A gente estuda os 4 subníveis, S, P, D e F, que vocês vão ver depois na questão de noções de atomística. Então, está relacionando agora a questão do subnível de energia, né? Cada camada vai ter subcamadas, né? E aí, esses subníveis de energia que a gente fala, ele está relacionado às diferentes excentricidades, tá? E aí, até então, gente, o que está interessante? Está evoluindo ao longo do tempo, mas considerava que o elétron tinha uma posição exata. E por que nós não podemos considerar que um elétron tem posição exata? Gente, porque o elétron, ele tem uma massa que é 10 elevado a 31 vezes menor que a nossa. Imagina a velocidade com que esse elétron se move. Então, é praticamente impossível, né? Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, é praticamente impossível determinar com precisão a posição e a velocidade simultaneamente. Vamos imaginar um carro em altíssima velocidade. Pelas leis da física, a gente pode prever aonde que vai estar um carro numa rodovia, mas não tem como ser totalmente exato, justamente porque a velocidade, tem cálculo de velocidade média e tudo, mas pode acontecer um imprevisto, né? As aulas da disciplina de química vai acontecer em tal horário. Pode ser que alguma pessoa falte por algum motivo e não esteja lá. Então, quer dizer que nada na vida é certo, é correto. A gente tem que levar em consideração a probabilidade. E foi pensando nisso que foi elaborado o modelo atômico atual. A gente substitui o conceito de órbita para orbital, então a gente já não fala mais de determinação exata da posição do elétron, mas sim da probabilidade da região mais provável de encontrar o elétron. Então, o modelo atômico atual, ele não se baseia mais em nenhum desses outros modelos, mas leva em consideração agora a região de probabilidade, né? E aí a gente vai ver que a partir do subnível P, a gente vai ter umas regiões que a gente chama de nó, que é o encontro de 2 lóbulos, né? Depois vocês vão estudar isso aqui certinho. Essa região aqui, ó, a chance de encontrar elétron é nula, tá? Então, a gente trabalha com probabilidades. A gente vai trabalhar com orbitais, tá? Então, a gente não fala de órbita mais. Ah, o que é um orbital? É uma região onde eu posso encontrar o elétron. E aí, depois, quando a gente estudar números quânticos, a gente vai ver como que a gente define esses orbitais. Bom, aqui eu trago para vocês um fluxograma levando em consideração todos esses modelos atômicos. A primeira pergunta que a gente faz: o átomo é divisível? Se ele não for divisível, a gente tem a possibilidade de ser Demócrito e Leucipo ou Dalton. O que diferencia os dois? Os resultados experimentais, porque Dalton se baseou nas leis ponderais das reações químicas. Se é divisível, a gente tem que levar em consideração todos esses outros modelos aqui. Bom, se não determina a posição exata do elétron, a gente já cai no modelo atômico atual. Mas se determina a posição exata do elétron, a gente tem esses 3 modelos aqui. Qual que é a diferença, né? Thomson não prevê a existência dos prótons, enquanto esses dois prevêem a existência dos prótons. E qual que é a diferença de Rutherford e Bohr? A eletrosfera em níveis. Se eu quisesse acrescentar mais uma linha aqui, eu poderia. Eu poderia acrescentar mais uma pergunta. Órbitas elípticas? Se não, né, a gente tem esses 2 modelos. Se sim, a gente tem o modelo de Summerfield. Então, gente, como consideração final, a gente tem que levar em consideração tudo, né? Que a evolução do átomo para a gente chegar tal como é hoje, né? A gente ficou com essa definição de átomo sem divisão. Hoje em dia a gente sabe que tem essas partículas subatômicas, tem outras partículas que já foram consideradas. Nós temos os pósitrons, os férmions, os quarks, né? Só que a definição de átomo, ela ficou, né? O nome átomo, né? A definição foi mudando ao longo do tempo. Então, a gente tem que, a evolução com o tempo, né, permitiu fazer com que perguntas
foram, sim, respondidas para se partir para novas considerações. Então, a gente tem desde as ideias de Demócrito e Leucipo, né, como uma matéria indivisível, indestrutível, a gente passa por Dalton, da bola de bilhar, passa do Thomson, pudim de passas, passa de Rutherford, que a gente fala do sistema solar, aí Bohr complementa a eletrosfera dividida em camadas, vem Summerfield introduz órbitas elípticas, até a gente chegar no conceito atual, que é de orbital. E essa evolução do átomo, gente, ela traz consequências importantíssimas a ela associadas, como as noções de tomística, o diagrama de Linus-Pauling e os números quânticos, que vão ser fundamentais, né, para a gente estudar tabela periódica, propriedades periódicas, mas isso vão ser cenas do próximo capítulo. Aqui está todos os materiais que eu utilizei para a construção da videoaula, e o que eu teria para falar com vocês na aula de hoje, pessoal, era isso. E eu me coloco à disposição para auxiliá-los no que for preciso. Um abraço a todos e tchau!